Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Olá! A sua grife de arquitetura e decoração na TV está começando. No ar, mais um Transit Arquitetura. E a gente começa o programa de hoje mostrando a nossa programação dessa semana. Nós iremos conhecer o projeto que a arquiteta Ana Lore Miranda desenvolveu para o seu próprio apartamento. Um trabalho especial e de difíceis decisões. Hoje também mostraremos um loft assinado pela Moonstock Arquitetura, uma solução moderna e funcional personalizada para um jovem empresário. Arquitetura e decoração para todos os gostos e estilos. Esse é o Transit Arquitetura. Para conferir tudo isso, não saia daí que a gente volta já já. Todeschini está lançando uma promoção que combina com você e com o Brasil. A entrega mais rápida com o melhor prazo de pagamento. Combinado Todeschini. Apaixonante como ter um Todeschini é conquistar qualidade com segurança. Todeschini. Agora nós vamos conhecer o resultado de um dos trabalhos mais importantes da carreira da arquiteta Ana Lore Miranda, o projeto do seu próprio apartamento. A convite da profissional, o Transit Arquitetura foi até Taquara para conferir essa decoração cheia de personalidade, afeto e muitas histórias para contar. Dá só uma olhada.
Bom, agora então eu vou conversar com a arquiteta Ana Lore Miranda. Bom, Ana Lore, eu queria então conhecer um pouquinho desse projeto, queria que tu me contasse, porque é bastante diferente do que a gente está acostumado a mostrar aqui no programa. E eu queria saber qual foi o principal desafio de desenvolver então uma solução para ti mesma, um apartamento para ti, para tua família e que realmente contemplasse as necessidades de todos vocês. Realmente fazer um projeto para si próprio é um pouco mais complicado, porque a gente acaba sempre se envolvendo com os desejos do cliente. Então, enxergar para dentro de nós mesmos é um pouquinho diferente. Mas é uma união de 2 apartamentos em planta, então ele se tornou um apartamento de tamanho médio, em torno de 160 metros quadrados, e eu tinha algumas necessidades já em função da família, que é uma suíte para cada filho, é um menino e uma menina, então o ideal seriam quartos separados. Respeitei a parte estrutural, a parte hidráulica e criei todo um ambiente de acordo com o que a gente curte. Tudo integrado, uma cozinha americana, mas nem tanto, tons neutros, no caso revestimentos em madeira, mas usando um pouco do preto, um cuidado muito especial com a iluminação, com um cenário neutro e essa questão de usar diferentes texturas, de manter um certo branco alinhavando, enfim, teto, piso, alguns materiais como laca. Eu tenho uma mistura que é um pouquinho arriscado de que o resultado fique harmonioso. Mas como ele é discreto e ao mesmo tempo moderno, com a colocação de alguns estufados, no caso, coloridos, dá para deixar ele mais jovial, assim, mais alegre, mais dinâmico, que é o que eu gostaria de propor para a minha família. E que se daqui a 5 anos eu quiser mudar, muda essas peças e tá tudo certo. Muda determinadas cores e tudo bem. O fato de estar em contato direto com todas as tendências, as informações, foi um dificultador para ti na hora de compor a ambientação? Sim, porque daí tu fica muito dividida, mas ao mesmo tempo eu sabia, tinha que bater aquela paixão assim por um certo objeto, ou uma cadeira, ou um sofá, tá, é esse. E aí eu fui progredindo, quer dizer, fazer para mim mesma. A vantagem foi essa, eu tive calma, eu tive paciência para ter um resultado final harmonioso, gostoso, um pouquinho sofisticado, mas com um toque assim de simplicidade, pelo fato de ser tudo muito fácil de ser mantido em ordem. E a questão de durabilidade também, né? Então a gente quer que as coisas durem um pouquinho mais, não dá para ficar trocando toda hora. Mas aí é que entra essa jogada das peças, que algumas coisas, dentro de 5 anos ou menos, eu tenho certeza que vão mudar. Bom, eu noto que tem algumas peças aqui de grande valor afetivo. Como é que foi trazer elas para cá? E eu queria que tu contasse como é que um pouquinho de cada cantinho aqui dessa área social e descrevesse um pouco da história de como é que foi trazer esses elementos para decoração. Bom, eu tinha uma peça antiga da família do pai dos meus filhos, que é essa salamandra, que ela tem mais de 100 anos. Eu tenho um relógio antigo, um telefone antigo, que são coisas que eu venho trazendo. O resto realmente são ou peças, algumas são assinadas, outras são compradas por uma linha de trabalho de designers de São Paulo. E no caso, eu trabalhei também com a questão de tecidos neutros para dar um cenário neutro no apartamento. E no caso, essa parte aqui do jantar, eu tenho assim alguns hábitos por morar no interior. Então, tomar um chimarrão de manhã cedo, eu gostaria de ficar num cantinho vendo o amanhecer, que é o que está acontecendo atualmente. Aqui já é o cantinho do inverno, porque aqui é oeste, então a gente acaba pegando o solzinho do inverno, fica muito aconchegante. Cinema sem ter luz refletindo na tela, então houve esse cuidado funcional. Os dormitórios ficam para o leste, que também é uma orientação privilegiada. São tons mais suaves, o quarto do menino já é um pouco mais marcante por ser masculino, o da menina já é mais leve. Vai trabalhando muito sensações, eu não consigo ditar regras assim e fazer algo muito formatado. Eu sempre vou mudando de acordo com o que eu estou trabalhando e montando. Bom, aqui na área social as cores são neutras, mas são claras, né? Noto que tem também algumas
paredes diferentes, texturas, elementos, esse mix é bem interessante. É que isso te auxilia muito na acústica. Então, por exemplo, o fato de ter um painel revestido em madeira, o fato de ter uma biblioteca, o fato de ter um tapetão, já te dá um aconchego. Não é só visual, né? Tu sente só no conversar e tal que é mais tranquilo. Nos dormitórios já não tem tanto essas texturas, né? Até tem, mas de uma outra forma, mais leve. E aí, no caso, entra a iluminação, que eu acho que também estabelece esses cenários. E o trabalho em gesso, juntamente com o tapete, ele ajuda a setorizar? Tem essa função também, além da estética? Na verdade, esse gesso ele é muito por necessidade estrutural para iluminar e para setorizar. Mas eu tenho muita questão também dos splits, né, de ar-condicionados. E o fato de ter unido 2 apartamentos, eu tenho que camuflar todas essas vigas e pilares, enfim, que fazem parte da estrutura. Assim foram se criando 3 ambientes, digamos assim, cinema, sala da lareirinha e jantar. Com isso eu pude iluminar e pude canalizar todas as minhas linhas de split que eu precisava. Temos uma parede toda pintada em preto fosco, e onde eu tenho todas as fotografias que realmente são importantes para mim. Até algumas nem são tão fotografias bonitas, ou algumas estão até fora de foco. Mas são lembranças, são momentos bem marcantes, e não só comigo, como com os meus filhos, meus avós, meus bisavós, estão todos ali. E eu tenho, inclusive, aqui atrás, uma pilhazinha de livros que, na verdade, foram da minha bisavó, foram da minha avó, livros que eu já li. Então, é um apego mesmo. Eu gosto, eu curto. E falando agora da área íntima, das suítes dos filhos, como é que foi ser arquiteta dos filhos? Bem difícil. Na verdade, eles confiam bastante em mim, dão muita liberdade, mas a menina, principalmente, é muito exigente em acabamento e onde ela vai guardar as coisas dela. Então, foi realmente uma cliente. E ele já foi um pouquinho mais fácil, desde que pudesse guardar todos os jogos eletrônicos, estava tudo bem. E aí, eu pude fazer um pouquinho mais tradicional. Eu já fiz uma coisa um pouquinho mais voltada para o surf, que é um esporte que ela pratica, e ela também tem a questão da música, então tem lugar para todos os violões, teclado. Então, nela eu fui bastante metódica porque ela exigiu. Bom, são 2 personalidades bastante distintas, idades distintas. No quarto da menina, então, os materiais também acompanham esse tema, a configuração, o desenho do mobiliário? Sim, o quarto dela, na verdade, se for fotografar ou for olhar, ele parece um quarto de praia. Mas tem tudo que um quarto normal necessita. Mas aí eu utilizei madeira natural, que é o pinus, autoclavado, com toques somente com cera. Então, coisas que remetessem realmente à praia, que é o que ela adora. Pude jogar com algumas coisas, como usei vidro, usei laca colorida, então para dar uma modificada, para não ficar tão... Afinal de contas, a gente está na cidade. Mas aí foram alguns desejos dela, né? Que eu pude satisfazer. Bom, o dormitório do teu filho, então, apesar de ter vários elementos que realmente chamam bastante atenção, ele tem uma marcenaria mais limpa, mais minimalista. Ali o que a gente tem de diferente são coisas até compradas prontas, digamos assim, que são bolas de snooker na parede, que já é um cabideiro, um armário em louro colonial, comprado pronto, que não é uma marcenaria sob medida. O resto é praticamente a bancada, é laca, o colchão, né, a caminha é um box, então é um quarto fácil até de modificar. E ficou realmente muito bonito. Parabéns, que sejam muito felizes aqui. Obrigada. Muito obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Você já conferiu o novo portal do nosso programa?
Agora você pode fazer suas pesquisas em um layout muito mais elegante, moderno e de fácil navegação. Acesse o transitearquitetura.com.br, faça sua consulta e surpreenda-se. A gente volta já já. Todeskine está lançando uma promoção que combina com você e com o Brasil. A entrega mais rápida com o melhor prazo de pagamento. Combinado Todeskine. Apaixonante como ter um Todeskine é conquistar qualidade com segurança. Todeskine. Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Um estúdio com caráter masculino e estilo contemporâneo. Este foi o trabalho desenvolvido por Lisandra Mundstock e Luana Mundstock, arquitetas à frente do Mundstock Arquitetura. Personalizado para um jovem empresário, este apartamento com configuração de loft possui layout dinâmico e decoração despojada. O espaço gourmet é o coração do projeto. Dá só uma olhada. Bom, Lisandra, eu queria então conhecer esse projeto, já é o segundo que vocês desenvolvem para o mesmo cliente, portanto, mais especial e mais personalizado ainda. Me conta como é que foi o início e um pouquinho do perfil do cliente para a gente entender então o desenvolvimento dele. Isso, Larissa, é o segundo apartamento então que a gente faz para ele, né? Só que esse ele queria uma proposta diferenciada. A gente entrou desde a época que ele estava procurando apartamento, né? A gente viu alguns apartamentos e a gente acabou incentivando ele a comprar esse pelo caráter mais de loft, né? Que é o que ele buscava. Ele queria um apartamento amplo,
com as peças que pudessem ser integradas, que tivesse tecnologia e que fosse elegante. Em relação ao perfil dele, porque é um projeto bastante específico, né? Sim. Ele é um jovem empresário, né, que gosta muito de receber amigos, gastronomia e música. São as coisas que ele preza muito, e a questão de receber os amigos, então, que a gente acabou formando esse projeto, assim, todo em volta da área gourmet. Em relação à configuração do layout, à disposição dos espaços, como colocar esse estilo de vida contemporâneo, cosmopolita, dentro desse layout? Sim, esse apartamento ele já tinha no próprio conceito do prédio já o caráter de loft, né? Então não tinha nenhuma parede no apartamento, só as divisórias dos banheiros, o que a gente manteve, né? E o resto foi tudo feito integrado, né? Então só o que divide os ambientes são os próprios móveis. Em relação a acabamento, esse estilo pedia que se mantivesse alguns elementos estruturais originais? Foi uma solicitação dele? Foi uma consequência do desenvolvimento do projeto? Como é que aconteceu? Nesse caso a gente já conhecia o cliente e a gente já sabia a ideia que ele queria para esse projeto, né? Normalmente a gente faz um briefing com o cliente, mas dessa vez ele queria uma cara um pouco mais industrial. Então a gente acabou deixando a laje nervurada, que é a própria estrutura do prédio aparente, né? Que dá mais esse caráter. O piso também a gente deixou todo em concreto, né? Cimento queimado. A gente dispensou o uso de rodapés, né? Então não tem acabamento entre os pisos e as paredes. E o forro a gente deixou só na área da cozinha. E a parte toda de fiação elétrica a gente deixou feito com canaletas para dar bem esse caráter industrial assim que ele queria. E a setorização dos ambientes se dá através dos próprios móveis? Isso, através dos próprios móveis que a gente faz a divisão, né? A gente colocou então a TV no meio da sala, né? Que ela possa ser girada e ser vista de todos os ambientes sociais da casa. Logo no acesso tem essa cozinha gourmet. Quando ele recebe os amigos, fica todo mundo ali em volta, que era bem o que ele queria, porque ele recebe muitos amigos com frequência. E dentro da ambientação, o que tu destacaria, seja como material, cor, o que realmente tem relevância maior em função do perfil do cliente? Pois é, todos os móveis a gente comprou aqui em Porto Alegre, com exceção desse sofá que foi trazido de São Paulo, né, que é um sofá todo em jeans, com pés de acrílico. Uma coisa que a gente quis salientar foi que, como a gente acabou optando por móveis mais neutros, né, uma linguagem mais neutra, a gente botou algumas pitadas de cor, né, para dar um destaque, como as luminárias amarelas da sala e as próprias obras de arte, né, que a gente já trouxe do outro apartamento para cá. E outro ponto legal é a automação, como ele queria a tecnologia, a gente automatizou todas as luminárias, dá para criar vários ambientes, vários climas diferentes para determinadas situações que ele quiser criar. Bom, Luana, a Lisandra então falou sobre o conceito do projeto, sobre o perfil do cliente. Eu queria que tu complementasse contando pra gente sobre o coração desse loft. Explica pra gente qual foi o conceito do espaço gourmet. Vou apresentar a cozinha então. Colocamos o fogão bem no centro, fazendo uma ilha, para que o chefe conseguisse ver todos os pontos do apartamento. Em cima dessa ilha tem essa estrutura que se destaca, envolve a coifa, e ela foi feita toda em aço inox, um projeto super artesanal, assim, né? Foi um serralheiro que fez, foi bem complicadinho. Esse aço inox e o vidro também que tem nessa estrutura é super frio, assim, e mais industrial. Então, para quebrar isso, a gente colocou um bar aqui de madeira, de demolição, que é bem rústico, assim, até com dormentes de trem, para quebrar esse frio do industrial e deixar o apartamento mais quente e aconchegante. Ainda na ilha, a gente tem um carrinho gourmet, que também foi todo artesanal, feito em aço inox. Depois temos a pia, que a bancada da pia escolhemos uma pedra natural, também pelo caráter do cliente, de querer tudo natural, rústico e ao mesmo tempo chique. Então optamos pelo mármore Carrara. Na frente, a espessura dele é bem fininha, de 1 centímetro,
para dar mais leveza ao tampo. Essa espessura fininha é uma tendência que está sendo bastante usada em Milão. Embaixo da pedra, para dar o fechamento entre essa parte fininha da pedra e o armário, tem um perfilzinho de aço inox. Os armários são todos em laca cor chumbo, vidro bronze reflexivo e aço inox também. Ainda no armário aéreo tem iluminação interna, que serve tanto para iluminar as louças, como para iluminar a bancada por baixo. A parte de baixo é toda de vidro. Destaca-se também a geladeira, que é 3 em 1, que é a geladeira, a freezer e a adega. Tá, essa estrutura especial que envolve a coifa serve como apoio para o chefe, né? Dá para colocar temperos e também apoiar panelas, pendurar panelas e utensílios como dá para ver ali, né? E termina aqui mais um Transit Arquitetura. Lembrando que para continuar com a gente é só acessar o transitearquitetura.com.br. Eu quero agradecer a sua companhia e te lembrar que semana que vem eu volto com muito mais. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design.